Muito bem. Já reparou como seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos escolhem os alimentos na hora de comer? Essa observação é muito importante, que pode definir a alimentação para o resto da vida e evitar problemas de saúde. Nós vamos entender melhor agora. Estava doida para trazer esse tema, que é a seletividade alimentar. E quem está com a gente hoje é a Mayná Garcia, que é nutricionista, nossa amiga aqui também. Mayná, muito obrigada mais uma vez, Obrigada, por ter vindo. O que é essa seletividade alimentar? Então, a seletividade alimentar, ela é um padrão alimentar que fica assim, mais seletivo, mais restrito, né? Geralmente mais comum nas crianças, né? O surgimento geralmente também vem na infância, faz com que as crianças vão cada vez mais, ao longo de um período, reduzindo os alimentos que vão sendo consumidos. E não, sem suporte, não conseguem retornar a ingerir os alimentos anteriores. Ou seja, quer só o macarrão, quer só o frango, então só quer aquele alimento industrializado? Às vezes, e muito mais comum, elas deixam de comer grupos alimentares, e os mais excluídos geralmente são hortifruti, né, os vegetais e as frutas, e começam a criar um padrão muito pequeno em qualidade. E aí isso vem dela ou pode ser um exemplo que arrasta? Por exemplo, pode vir do pai, da mãe? Como é que é isso? Então, são vários fatores causadores que a gente fala, né? É multifatorial. Então, desde o comportamental até o orgânico, fisiológico, que são o que a gente fala que é a ponta do iceberg. Só que por baixo disso tem muita coisa. Então, sim, pode ser algo que surgiu aí do exemplo de algo que tem se visto em casa, e aí sim, o que a gente fala é que a não oferta de alguns nutrientes via alimentação por causa de um comportamento, ela também pode trazer o peso do orgânico, porque a carência de alguns nutrientes específicos vai intensificar essa seletividade e essas escolhas. Vamos trazer alguns sinais dessa seletividade para que você possa entender? Vou pedir ao Pelé que coloque aqui no monitor para mim quais são os sinais. Ali começa com a recusa constante de novos alimentos. É uma observação. Exatamente. A criança que começou ali ao longo, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né? A criança já conheceu uma diversidade muito grande. O que a gente orienta também é que até 1 ano de idade conheça todos naturais possíveis, mas depois a gente sabe que vai conhecendo novos alimentos. E aí sim, a partir de 1 ano e meio, 2, a criança começar a recusar experimentar alimentos novos, e isso for algo frequente, é um sinal de alerta para atenção. Preferência por certos alimentos também? Exatamente. Crianças que têm preferências muito, ou só aqueles alimentos fonte de carboidrato, ou só aqueles alimentos com muito corantes. E aí sim, a gente sabe que alguns grupos das crianças com diagnóstico, crianças com transtorno do espectro autista, TDAH, síndrome de Down, elas vão ter também isso muito mais intenso, porque elas também têm a rigidez de comportamento, então talvez texturas e cores ficam um pouco mais agrupadas nas escolhas. Fique tranquilo, porque é um caminho para poder ajudar auxiliar, nisso. A gente já vai mostrar para vocês. Dieta restrita e pouco variada. Na pressa da vida, isso pode acontecer. Exatamente. Então, igual eu falei, vai tirando vários grupos, e aí sim, já atendi crianças, por exemplo, que só comem 4 tipos de alimentos: o leite, o pão, a bolacha e ali mais um miojo, um macarrão. Então, ela vai ficando cada vez mais restrito. Não começa com uma restrição severa, mas ela pode ir para o caminho severo. Nós temos outros sinais aí para trazer para vocês, além desses 3 que já nós discutimos, o não mesmo com fome. Exatamente, porque a gente ouve muito aquele ditado, né? Não, deixa com fome que come. E sim, a criança com a seletividade, ela, mesmo com fome, ela não vai comer. Ela não tem interesse nenhum em comer, em se aproximar. E pode haver estresse durante as refeições, que é um sinal também dessa seletividade. Porque tudo que envolve aquele horário de refeição é o interesse da família, o interesse dos pais na criança comer. E a gente tem ali o impacto no crescimento e desenvolvimento, o comportamento alimentar inflexível. E deixa eu trazer um exemplo aqui de uma mãe que está preocupada. A filha dela tem 10 anos, não come nada de legumes e verduras e diz que não sente fome, Mayná. Come pouquíssimo, mesmo as besteirinhas, né? E a de 4 anos começou a ficar seletiva, não quer carne. O que ela pode fazer? Então, a gente percebe muito que, igual eu falei, o começo talvez pode iniciar como comportamental, mas o peso do orgânico é muito forte. Quando a gente fala do orgânico, desde desconfortos no trato gastrointestinal,
não toleram na boca. E a gente tem que lembrar que nós comemos com 5 sentidos. Então visão, olfato, paladar, tato e audição. Então assim, se aquilo visualmente ou na mão, aquelas texturas não me agradam, eu não vou colocar na boca. Então pode ser muito inicialmente essas questões sensoriais. E aquilo que vai sendo, né, vai intensificando, vai caminhando, sem suporte, vai trazer, igual eu falei, deficiências, principalmente ferro, zinco, vitamina A e selênio. Então são 4 nutrientes que vão trazer maior esse peso. E aí sim, a gente vê muito a retirada da carne, né? Não que a anemia já está instalada, mas a deficiência e essa queda de ferro vai tirando o prazer, porque essas vias, todas as vias nervosas aí, sensoriais, elas vão atrofiando. Então eu perco o prazer. Às vezes não é só a fome, é o prazer em comer. De comer, né? E aí eu quero trazer uma imagem que a Mayná compartilha conosco, que são os passos, né? Depois a gente traz as causas, porque nosso tempo está quase acabando, que são as causas aí da seletividade alimentar, né? Porque ela já trouxe alguns, mas esse aí, para mães e pais que estão acompanhando, quais são os passos, então, para iniciar essa criança na escolha certa? Exatamente. A gente está muito habituado, né, do automático, porque nós já somos mais racionais, a gente vai e come, seja por prazer ou seja por necessidade. Só que a criança, até os 25 anos, ela ainda não tem a parte cerebral 100% madura. Até os 25? Exatamente. Olha! E aí, o que a gente sabe? Que até eu comer, eu tenho passos para isso. Geralmente, nessa imagem, são 6 degraus, mas são 32 passos. Eu tenho que tolerar, eu tenho que interagir, cheirar, tocar, provar para depois comer. E isso é um trabalho diário. Por isso que sim, na correria do dia a dia, a gente sabe que o quê? Que muito se tira a criança da aproximação dos alimentos. Seja para ela pegar numa fruteira, seja para ela lavar. Ela não participa do processo de preparo. Então, algumas dicas que eu dou traga a criança desde uma feira, um supermercado, para que ela conheça, para que ela participe em tudo que envolve alimentação. Você já vai ter muitos degraus desse que a criança vai ficar mais segura. A gente pode compartilhar depois? Claro. Olha, o neto da Eliene, ela falou que não está comendo nada. Gosta de macarrão alho e óleo, ovo, batata frita. Só gosta de mexerica e não come nada de folhas e verduras. Misturar, criar receitinhas também pode ajudar nesse processo dos degraus que você falou? Isso. Eu falo que não é o misturar escondendo, mas trazer a criança para preparar e vá. Quando eu vou trazer alimentos novos, em receitas que a criança gosta, traga pequenas porções, mas comece com aquela pitada que todo mundo acha assim, nem parece que tem. A criança tem que entender que aquele pouquinho, primeiro, talvez a encoraje mais a experimentar e sim, talvez favoreça. E uma informação importante, por que eu falo que geralmente hortifruti são os alimentos mais excluídos? É porque todo ser humano precisa de segurança, precisa de estabilidade, precisa de sempre comer algo com aquela formato, ter essa segurança no comer. Hortifruti, a cada momento está, mesmo que seja o mesmo alimento, sabores variando pela maturação, aparências, né? A banana uma hora está com a casca 100% amarela, depois em algum momento ela aparece umas pintinhas. Então, hortifruti são a maior variação que a gente tem dentro do mesmo alimento. E os industrializados, eles seguem um padrão então ele traz aquela segurança. O que a gente tem que também só observar em relação à questão do desenvolvimento é que tem nos preocupado também que a seletividade, nós estamos vendo obesidade dentro de seletividade, porque a gente acha que a criança vai comer relativamente menos, ela também não vai ficar obesa, mas ela também pode chegar, porque aquele pouco que ela come, geralmente ela pode consumir em grande quantidade. Eu acredito que aqui a gente deu o pontapé inicial para uma conversa importantíssima, porque isso vai fazer diferença lá na frente, né, Mayná? Exatamente. Podemos retomar depois? Claro, claro. Então tá bom. Essa é a Mayná Garcia, nutricionista com a gente aqui hoje, trazendo a seletividade alimentar. Ela que faz um trabalho ali muito forte com crianças, né? Com crianças especiais e que vai nos ajudando aqui a trazer esse prazer e essa observação mais gostosa para os alimentos, tá? Obrigada, Mayná. Eu que agradeço. Eu vou para o intervalo.